E aí, pessoal, tudo bem? Eu acabei de voltar aqui do evento Shipping Sampa, que é o maior evento de microeletrônica da América Latina, e lá eu pude conversar com os representantes das marcas de equipamento de teste e medição, como a Tektronix, da Keysight e da Rohde & Schwarz Siglent, e eu fiz alguns vídeos mostrando os detalhes dos equipamentos, uns pontos bem peculiares, uns equipamentos que eram lançamento, né, que são lançamento para essas marcas, né, eu mostrando os pontos mais fortes deles, e são equipamentos de alto desempenho, que o público-alvo realmente são grandes empresas com maiores orçamentos, né, grandes universidades. Então o público-alvo que deve ficar de olho nos detalhes para fazer esse tipo de aquisição. Também quem está de olho nos equipamentos de baixo custo, a gente achou um ou outro ali que tem um custo mais reduzido, mas o foco mesmo dessa série vai ser para mostrar os equipamentos de alto desempenho. Então, se você quiser conhecer também, um dia você for trabalhar numa empresa, é importante que você saiba os detalhes desses equipamentos, até para que você saiba mexer e trabalhar com eles, caso você seja contratado por alguma empresa de certificação de produto, ou que vai lançar algum produto mais avançado no mercado. Então, eu espero que vocês gostem dessa série de 3 vídeos. Então, vamos lá para conhecer os equipamentos. Oi pessoal, estamos aqui no stand da Signum Technology, né, no Shipping Sampa, um evento aqui de microeletrônica, e a gente vai apresentar para vocês aqui o Luiz, que é o representante da Signum, e o Irineu, aqui do meu lado, e temos equipamentos da Rohde & Schwarz, da Siglent, certo? Da Pico e Volterra, certo? A gente vai apresentar para vocês cada um desses equipamentos, tem de baixo custo, tem de alto custo e alto desempenho, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente está falando com o Luiz de novo. Ele vai mostrar para a gente esse analisador de espectro aqui, que tem um custo relativamente reduzido comparado com os de bancada maiores. E ele é da série aqui, né? Vocês podem ver FPC 1500 aqui em cima, né? Certo? Analisador de espectro da Rohde & Schwarz. Ele vem de série com o Tracking Generator, que está ligado nele mesmo aqui. E vocês podem ver, ó, que você consegue ver os harmônicos do Tracking Generator, porque ele não é um gerador de sinal, tá, pessoal? O objetivo aqui é só usar um Tracking Generator mesmo, e tá mostrando para vocês aqui o gráfico de waterfall ao longo do tempo, né? E agora o Luiz vai falar os detalhes pra gente. Bom, gente, essa série, apesar dela mostrar ali a série FPC 1500, essa série FPC 1000, ela é composta de 2 modelos, o FPC 1000 e o 1500. A diferença básica entre eles, o que é? O FPC 1500, como ele mostrou, já vem com um Tracking Generator integrado, e ele vai ter algumas funções adicionais, como por exemplo VNA, tá? Ele pode ser um VNA de uma porta, e você, para fazer o teste, depois você faz a inversão, né, do cabo para fazer o teste completo. Na verdade, ele faz também a transmissão, né? Ele faz o S11, o S21, e aí depois troca, e aí ele faz o S22 e o S12, né? Exatamente. E aí ele vai ter alguns opcionais, como por exemplo, ambos os modelos aí, o 1000 e 1500, eles começam de 5 kHz a 1 GB, e você pode ter upgrade de banda deles para 2 GB até 3 GHz, tá? E aí você pode ter na análise de modulação, análise de rede vetorial, modo receiver, medições avançadas. Nessas medições avançadas você tem aquelas curvas CISPER. Então você, junto com contas de prova de campo próximo, você pode fazer, por exemplo, um teste de pré-compliance com esse tipo de equipamento, tá? E assim, ele já tem uma tela de 10 polegadas, é um equipamento hiper leve que já agrega aí uma série de funções para um equipamento que é simples, né? Para calibração do VNA, tem algum kit de calibração? Tem a kit de calibração que vai depender aí da frequência, que é o teu analisador de espectro VNA, né? 1, 2 ou 3. Então a gente normalmente recomenda, quando o cliente comprar o equipamento, né, a gente bota junto tanto o kit de calibração como cabos, que às vezes o pessoal esquece, né? Acaba comprando o equipamento, aí esquece o cabo, chega lá e não tem o cabo com conexão tipo N, e aí fica sem usar o equipamento por um acessório que às vezes até é barato comparado com o preço do equipamento. Normalmente seria um cabo tipo N para SMA e do SMA para o tipo M de volta, se o circuito for SMA, por exemplo. Exatamente, aí você tem cabos, alguns cabos específicos que eles já têm as pontas nas terminações, ou então o cabo ele é N para N e você tem um adaptador N para BNA, para SMA que a gente bota junto. Vocês vendem também o adaptador? Sim, todos os também. acessórios tá lá no site da Signum. Isso.
Bom, pessoal, agora vamos mostrar alguns osciloscópios aqui. Esse aqui é o que tem um custo mais reduzido, né? Que é o da série RTC1000, correto? Isso. E ele só tem 2 canais. Exatamente. Né? E qual que é a frequência do modelo base dele e a frequência mais alta que ele pode chegar no upgrade? Tá, ele começa em 50 MHz e você vai ter upgrade para 70, 100, 200 e até 300 MHz. Qual é a taxa de amostragem para eles? É a mesma taxa para todos eles? É a mesma taxa para todos eles, ele tem 2 GHz de taxa de amostragem. Certo. E aí ele já vem por padrão com esse gerador de padrão aqui, ou esse gerador de padrão, desculpa, desconectei ali, o gerador de padrão ali, ele é standard. Opcional. É standard? É standard. Ele já vem para você com um gerador de funções, mais o gerador de padrão, isso já é standard dele. Além do que, ele também tem um testador de componentes, tá? Que também isso é um diferencial desse equipamento, que ele já é standard para você. Então você conecta um dispositivo, ele vai te traçar aquela curva IV para fazer a caracterização do dispositivo. Certo, então você pode, pessoal, caracterizar aquela curva de corrente e tensão de diodos, transistores, né? LEDs também. Exato. Como opcional também, ele tem um opcional de canais lógicos para até 8 canais digitais. E aí você vai ter também como opcional os protocolos, né? Então você pode selecionar e aquisitar somente o tipo de protocolo que você desejar para fazer a análise e decodificação. E aqui, pessoal, está mostrando o gráfico de FFT daquela onda quadrada ali, né? Exato. E ela, quantos pontos que ela tem? Ele tem 128K pontos na função de FFT. E o curioso, pessoal, é que esse da Rohde & Schwarz, ele tem, parece que a qualidade da FFT dele é melhor do que outros osciloscópios que tem até 1 megapontos, muitas vezes. Então, o número de pontos, pessoal, não necessariamente significa a qualidade da FFT. Correto? Exatamente, é a qualidade do hardware, do processamento do equipamento, que também faz um grande diferencial. Depois eu faço um vídeo instrutivo para vocês, pessoal, mostrando a diferença de mesmo com o número de pontos reduzidos, como você consegue ter um FFT de uma qualidade melhor. Aí fica para o próximo vídeo aí. E aí esse osciloscópio agora aqui já é uma série acima, né? Exatamente. É a RTB 2000, é isso? Isso. E aí qual que é o diferencial desse comparado com o de entrada ali? Tá. A série RTB, a gente diz que ela é uma série 3x10. Por quê? Ela tem uma tela de 10 polegadas, ele tem 10 megapontos de memória por canal e esse equipamento ele tem resolução de 10 bits. Tá? Então você consegue uma definição melhor, principalmente para medição de sinais de baixo nível. O ruído gerado pelo equipamento é muito pequenininho e ele te permite, né, medir sinais de baixa amplitude sem interferir. Qual é a menor divisão vertical que esse equipamento consegue mostrar na tela? A divisão aqui você vai ter na ordem de 500 microvolts. 500 microvolts. Tem como a gente... aqui não dá porque está gerando da onda do padrão aqui, né? Isso. E aí ele está dando um zoom ali, é isso? Exato, que ele tem umas funções de demonstração aqui, que é justamente para você demonstrar. Então, por exemplo, outra questão, por ele ser touchscreen, ele permite, por exemplo, você fazer anotações. Isso aqui depois você pode salvar no teu PC. Então imagina um professor dando aula, né? Ele consegue fazer pode salvar a figura, né? Ele pode salvar a figura e enviar então, quando quer mostrar só uma ideia, né? Uma coisa rápida, dá para fazer a anotação na tela. Exato, você anota, por exemplo, um determinado ponto, né, para o aluno. Prestem atenção nesse sinal, por exemplo, e fica essa anotação. Entendi. E qual é a frequência que começa no modelo base e vai até quanto? Esse daqui é a mesma situação dos outros, que você pode fazer upgrade de banda. Então você pode começar em 70 MHz, chegar até 300 MHz. E ele tem modelos de 2 canais e modelos de 4 canais. O canal não dá para fazer upgrade? Não, porque é algo físico. Ele tem também upgrade para canais digitais e essa máquina já passa a ter 16 canais, ao contrário da RTB que começa em 8 canais. E um diferencial da Rohde & Schwarz na parte de canais digitais é que o hardware que faz a parte digital não está no osciloscópio, ele está no acessório do cabo que vai conectado no equipamento. Então você tem um conversor AD na ponta aqui do conector que vai para o cabo. Então,
Se você tiver usando o osciloscópio com 2, 4 canais, ou que seja, você não interfere na aquisição do AD que está fazendo. Então, se eu quiser ver na tela ao mesmo tempo todos os canais digitais e todos os canais analógicos, eu não vou perder em taxa de amostragem. Não vai perder em taxa de amostragem, uma não vai interferir na outra. E esses canais aqui, os 4 canais, são todos independentes? Ou se eu usar 2, por exemplo, a taxa de amostragem cai pela metade? Ela é o que a gente chama de interleaved, né? Ela é dividida. Então, se você usar o canal 1 e 2, esses 2.5 GB ele divide 1.25 para 1. Se você usar o 1 e o 3, aí passa a ser 2,5 e 2,5. Então ele é 2,5 e 2,5. Entendi. E os canais digitais, a taxa de amostragem, qual é a frequência máxima de sinal digital que ele aceita? Tá, a taxa de aquisição máxima nos canais digitais é de 1.25 gigasamples por segundo. E aí ele vai a frequência até 250 MHz, né? Mais ou menos uma regra de dedão, é divide por 5, né, a taxa de amostragem, e aí dá uma frequência máxima que você consegue medir bem. Tá, outra coisa interessante dos osciloscópios é que eles já têm interface LAN, tá? O que isso propicia? Esses equipamentos eles já têm um web browser interno, então se você conectar a interface LAN no teu PC, é só você pegar o IP dessa máquina, jogar no Internet Explorer e você já abre uma tela onde você consegue fazer o controle e a visualização do equipamento. Se você colocar esse equipamento na tua rede, em qualquer lugar do mundo onde você tiver, que você puder acessar a tua rede, você acessa esse equipamento para pegar dados e até para controlá-lo. O acabamento aqui também é mais com alta performance. Eu estou vendo que o BNC aqui ele é com um acabamento banhado a ouro, né? Isso. Faz diferencial. Exatamente, o ruído em conexão. E bem lembrar também que ele mostrou para vocês, esse equipamento tem como opcional gerador de funções, tá? Que nesse caso é arbitrário. Tá? Então você tem as formas de onda padrão e você pode construir uma forma e mandar ele reproduzir. Naquele outro era só o padrão, não tem um arbitrário. Não, ele não é arbitrário, ele vai ter só as formas de onda padrão. Perfeito. Bom, pessoal, agora a gente está aqui no osciloscópio da Siglent, né? Quem acompanha meu canal sabe que eu tenho um osciloscópio da Siglent, não é esse modelo, é um modelo um pouco acima. Esse é o modelo mais acessível para quem é estudante que está assistindo aí meu canal. Vocês olhem o link na descrição aí, vocês vão no site da Signum Technologies e lá vocês vão ver o preço do seu osciloscópio. Então, quais são as especificações desse osciloscópio aqui, as mais gerais? Tá, essa série SDS, a 1200, né? Ela vai ter modelo de 2 canais, que é justamente o 2 aqui, e você vai ter modelos que terminam em 4, que são de 4 canais. Então você vai ter o 1104, que é 100 MB, 4 canais, 1202, que é 200 MB, 2 canais, e 1204, que é de 200 MB, 4 canais. E esse é justamente de educacional, tá? Então é um equipamento aí que tem bastante recurso, apesar de ser educacional. Tá? É um equipamento que vai ter 1 gigasample de taxa de amostragem. Tá? Você tem 14 megapontos de resolução na tela, ou seja, ele vai ter 14 milhões de pontos para reconstruir o sinal para você. Então ele tem uma fidelidade bem grande. Tá? Você tem na função FFT 1 megapontos de resolução, tá? Que é muito aí para os osciloscópios de mercado, né? Essa é uma característica de um osciloscópio mais high-end, tá? E ele tem uma função interessante que, apesar dele ser um equipamento simples, como podemos dizer, ele vai ter uma função aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente chama temperatura da cor. O que é a temperatura da cor? Se você deixar o equipamento fazendo um monitoramento, por exemplo, ele começa a deixar para você onde o sinal é mais repetitivo, mais intenso, avermelhado, que dá a sensação de quente, e onde o sinal é menos intenso, azulado, que dá a sensação de frio. Então você consegue monitorar, se estiver acontecendo algum ruído aqui, alguma coisa no meio, vai ficar um tom avermelhado aqui no meio e facilita aí para você registrar esse tipo de evento. Qual é o modelo base dele? Começa em quantos megahertz? Então, essa série 12, série 1000, né, que a gente pode dizer, ela começa em 100 MB, 4 canais, e você vai ter 100 e 200 MB, 2 e 4 canais. A Siglent tem equipamentos a partir de 70 MB, né, que são equipamentos bem mais simples. Entendi. E assim, ele tem várias funções que são standard aqui nos outros fabricantes que são opcionais. Então ele já vem com alguns protocolos seriais de decodificação. Tem como mostrar quais são os protocolos que ele decodifica ali?
Tem no decode ali? Você tem aqui no decode, aí você já vem, ó. I2C, SPI, o ART, CAN, o LIN, já são... Esse vem no modelo base, né? No modelo base, já vem instalado no equipamento, você não paga nada para ter isso. Certo. Tá? E a FFT também de 1000 pontos, 1 milhão de pontos também é base. É standard base. Aquela função record, que é para você fazer o monitoramento, né? Ele vai salvando quadro a quadro para você. Também ele já tem como standard, né? Não é opcional. Máscara de teste. Gerador, ele tem gerador de sinal? Não. Ele tem opcional para os modelos de 4 canais. Ele tem sinais digitais também? Não. Opção de sinal digital? Tem opcional dos canais digitais também, a função MSO. Até 16 canais. E aí compra separadamente. Compra separadamente. E ele tem o trigger externo também? Aqui eu tô vendo que o de 2 canais tem trigger externo, o de 4 canais também tem atrás, talvez? Tem atrás também, tem o canal externo. E a mesma coisa também, eles têm interface LAN, você consegue também fazer a conexão com o PC para você controlar o baixadados. Ele tem um conector ali para conectar no monitor, assim? Se tem um monitor VGA? Não, com o monitor não. Você vai conectar no PC e do PC você faz a conexão com o Datashow, com o monitor. Dá para operar ele remotamente? Dá para operar remotamente. Bom, pessoal, aqui é uma coisa interessante, aqui no Brasil, não é fácil de encontrar, que são esses osciloscópios aqui, que tem um custo também relativamente baixo, né, comparável àqueles de bancada mais baixo custo também, mas aqui você é bem portátil. Olha o tamanho da minha mão aqui, pessoal, olha o tamanho desse osciloscópio, ele é só o front-end, tem 2 canais aqui, canal digital, vem canal digital inclusive nele, né? E conecta só o USB, já alimenta no USB então. Ele não tem fonte de alimentação, não precisa conectar em tomada. 5 volts do USB já alimenta. E não tem bateria também. Não. Ligou no USB, já ligou. E tem gerador de sinal também. Então é canal digital, gerador de sinal, tudo no mesmo equipamento. No mesmo equipamento. O diferencial da Pico, se vocês quiserem ver aqui, o que é? Você tem modelos, né, nessa série 2000 que ele está mostrando, que começam em 10 MHz e você vai até 100 MHz. Então esse equipamento, que a gente está fisicamente aqui, é a máquina de 100 MHz. E você tem modelos de 2 ou 4 canais digitais. Tá? Todos esses modelos você tem gerador de função arbitrária. Os canais digitais você tem a partir de 25 MB. O modelo de 10 MB, que é o mais básico, ele não tem canais digitais. Tá? Ele já acompanha para você, que é opcional em qualquer osciloscópio que vocês conheçam, os protocolos de decodificação serial. Tá? Então ele vem para você com 18 protocolos de decodificação já inclusos na máquina. Inclusive o USB ali, né? Isso. E se a Pico fizer alguma atualização de software dela e disponibilizar algum outro protocolo, é só você atualizar o software na internet. Isso aí é free. Então é o que a gente chama de garantia grátis, né? A gente chama de garantia eterna do software. Então, pessoal, ele decodifica até o Ethernet aqui, né? CAN, tudo aqui está incluso no pacote, né? Ele é 8 bits e você pode aumentar a resolução dele via software para até 12 bits. E aí reduz um pouco a taxa de amostragem. Exatamente, reduz um pouco a taxa de amostragem. Ele já vem para você com medida automática, teste de máscara, funções matemáticas e análise de espectro. É o que a gente está fazendo aqui, então. Exatamente. Eu dividi a tela, né? No caso você pode deixar uma tela inteira só por uma função. E aqui no caso eu dividi. Eu peguei um sinal que eu estou gerando dele para ele mesmo, um sinal quadrado. Uma onda quadrada aqui, pessoal, ó. Né, focou ali, ó, onda quadrada, e olha, analisando o espectro aí, né? Fazer análise espectral. O negócio que eu gosto de mostrar bastante para o cliente é que você tem, na função de canais matemáticos, você pode criar a função matemática, que é um pouco diferente, que às vezes o osciloscópio ele acaba tendo só o mais, menos dividido. Esse daqui você tem uma calculadora científica. Certo. Então você consegue bolar fórmulas matemáticas entre os canais, né, para você fazer... Usando a calculadora científica. Usando essa calculadora científica que ele tem. Tem como fazer a própria função, por exemplo, se eu quiser fazer multiplicar seno vezes o sinal ali, seno do sinal faz o seno do A vezes o seno do canal B e te dá um sinal. Eu tive uma aplicação de um cliente que ele precisava fazer a integral do sinal, e depois de fazer a integral do sinal, ele precisava fazer a FFT da integral. Então isso... nos osciloscópios convencionais é bem difícil fazer, e aqui a gente conseguiu fazer. E ele faz em tempo real também? Por exemplo, se o sinal vai mudando, a AFT muda em tempo real também. Tempo real. E a função matemática também vai mudando em tempo real. E aí você consegue pôr o sinal, você consegue dividir a tela, né? Com o sinal, aí você põe a integral do sinal
e depois você consegue visualizar a FFT dele tudo em tempo real. E aí a única coisa aqui é que se for usar os canais digitais junto, aí compartilha a taxa de amostragem. Compartilha a taxa de amostragem. Então quando você compra o equipamento com os canais digitais, ele vem para você com os acessórios. As pontas, os acessórios todos para... Ali é a caixinha que ele vem ali? Não, essa aqui é outra caixinha, outra coisa, caixinha. tá. E aqui contém máquinas, né, desde 10 MHz até 25 GB, é um osciloscópio de amostragem, né, que você precisa de um sinal repetitivo. Então, com esse tipo de osciloscópio, você consegue fazer, por exemplo, esses testes de diagrama de olho, fazer máscara para testes de diagrama de olho. Aquele ali já é um de alta performance, já não é de baixo custo, é mais para universidade, laboratórios grandes. Pessoal que mexe com semicondutor. Entendi. Tranquilo, então. Bom, pessoal, então continuando aqui, vamos ver como é que funciona uma máquina que faz PCB, tá, pessoal, de uma maneira diferente da CNC. Então é uma maneira construtiva que você tem o substrato e ele usa uma tinta para fazer as trilhas de cobre. Então o Irineu aqui vai apresentar para a gente como é que ela funciona, que é conectada no computador. Então vamos lá. Então, na realidade essa tinta, ela é uma tinta à base de 3 materiais: prata, bismuto e estanho, tá ok? Então ela é uma tinta condutiva. São nanopartículas desses metais envoltas num polímero, e aí esse polímero passa por um bico bem fino, que são essas, como se fossem essas agulhas aqui dentro, né? E o princípio é muito simples, é como se fosse uma seringa, onde você coloca um cartucho contendo ou pasta de solda ou a tinta, né? Você solta essa cabeça, você coloca o bico da agulha, né? E você vai colocar esse êmbolo dentro da seringa, e aí você tem um êmbolo da seringa mesmo que faz pressão e que vai fazer com que o material saia. O nome dessa máquina é Volterra? Não, Volterra é o fabricante, o nome dessa máquina chama-se V1. Ok. Que é o primeiro modelo deles. É um equipamento que, se você for ver, é relativamente novo, por uma empresa extremamente jovem que nasceu numa incubadora dentro da Google. E eles redesenharam uma série de conceitos já tradicionais, como a tinta condutiva, como uma máquina de XYZ, que é uma CNC, né, uma máquina de controle e comando numérico. Eles modernizaram a forma dessa máquina trabalhar com o usuário, e aí saiu uma solução bem em conta, tanto do aspecto financeiro quanto do aspecto para você trabalhar. Ela é extremamente simples. O que a gente acabou de fazer agora foi a medição das alturas de planicidade desse pequeno circuitinho aqui que a gente vai executar. Chama-se Hello World, que é um circuitinho de demonstração do equipamento quando você compra o primeiro circuito que vem dentro dele. O software está incluso? O software está incluso. Quando você compra o equipamento, ele vem junto com o software. Então ele está mandando remover o probe. Então tem um passo a passo junto no software para ajudar o usuário. Exatamente. Na realidade, esse passo a passo ele vai aparecendo cada vez que você vai executando uma operação. E isso daqui, na realidade, como eu estou conectado na internet, isso daqui é um chat que já me conecta direto com a fábrica no Canadá. Então o suporte fica em tempo real ali? Em tempo real. Agora ela está me instruindo como é que eu vou montar a tinta condutora. Então, em realidade, o que ela fala é para você fazer com que a tinta saia um pouco do êmbolo. Não sei se você está vendo que a tinta saiu. E aí quando ela sai, você volta um pouco, que é um quarto de volta. E aí você encaixa. O encaixe é magnético? O encaixe é magnético. Extremamente simples, fácil, bem robusto, né? O material é aqui por fora e a base dela, qual que é o material? É metal aqui, né? É metal, não. É metal, agora que tipo de aço eu não sei te falar, mas é um aqui metal. Também é metal, né? Também é metal. Uhum. Não, ela é toda metálica, a ponte também é metálica. Uhum. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora nós vamos calibrar o traço.
E aqui também ela te explica o que é um traço que estaria bem feito e o que é um traço que estaria com defeito, né? Um traço de trilha bem feito e depois um traço muito grosso, né? Aqui você pode perceber que o bico vai arrastando a tinta, então ele não faz a curva perfeitamente, ele vai deixando como se fosse um V, formato de V. Quando compra a máquina, ela vem já montada? O que precisa montar nela? A máquina vem pronta, você não precisa montar nada. Ela já vem nesse formato. A probe, que é essa, ela já vem protegida, né? Essa probe tem um sensor, daqui são 3 contactores que você faz contato ali. O único acessório que esse equipamento possui hoje é o drill, que permite você então perfurar algumas placas. Então aqui, não sei se você consegue perceber, a placa está perfurada, foi feita com esse drill, né? E o resto são consumíveis. A bisnaga de tinta, a bisnaga de pasta de solda, essas ponteiras são consumíveis. Todos esses acessórios para reposição está disponível no site da Signum Technology, né? Sim, todos esses acessórios, esses consumíveis, nós disponibilizamos a venda neles no nosso site. Então agora ela vai calibrar o traço. Então, prende a placa usando esses suportes de metal, né? Esses clamps já são fornecidos com equipamento. Qual que é o tamanho máximo aqui? Ela trabalha com uma área de 13 centímetros por 11 centímetros ou 130 por 110 milímetros. E quais são os materiais que ela aceita? O FR1, FR4? FR1, FR4, 100, todos os substratos flexíveis, todos os materiais em que você possa fazer uma sobreposição de tintas, né? Então dá para fazer eletrônica flexível com essa máquina? Sem dúvida. Ó, aqui ela está fazendo o traço, e na minha opinião o traço está um pouco grosso, então eu vou tentar diminuir um pouco. Ok. Então, não sei se você consegue perceber que o primeiro traço que a gente deixou a máquina fazer sozinho, ele está um pouco mais grosso e espesso que os demais, né? Dá pra ver que Dá para perceber, né? tá mais grosso primeiro. E aí, por exemplo, qual que é a grande vantagem desse sistema? Isso daqui não é água, é álcool isopropílico, só está guardado numa garrafinha de água para a gente não trazer todo o álcool aqui para o evento, né? Mas, por exemplo, digamos que você errou o teu circuito, alguma coisa saiu errada. Se você estivesse trabalhando numa máquina CNC tradicional, você provavelmente teria perdido a placa. Aqui simplesmente você vai apagar e refazer. Entendi. Então dá para limpar a tinta. Sim. Se tiver algum erro, você pode refazer no mesmo substrato. Exatamente. Enquanto você não fizer o processo da cura, o que é a cura? Enquanto você não criar a liga, que é a mistura da prata, do bismuto e do estanho, essa tinta continua uma pasta. Então ali estava escrito hot surface, então Isso. significa que isso aqui é um prato quente. É um prato quente, não nesse momento porque o LED está verde. Então quando o LED é verde, ele indica que ela está numa temperatura ambiente. Se eu tivesse com a forma da cura acesa, esse LED começaria primeiro numa cor alaranjada e depois se tornaria vermelho, indicando que essa placa está quente. E o software do meu computador, ele deixaria de mostrar o display dessa área e ele se tornaria, na realidade, em um data logger e ele vai controlar a temperatura atual e a temperatura de referência. Tem como programar a curva de temperatura? É possível, e aí eu precisaria checar um pouco mais desses detalhes. Entendi. Tá? Então vamos imprimir um circuito mesmo. Eu já limpei, ele está pedindo para limpar e agora ele vai desenhar o circuito. Você coloca a solda por cima das trilhas? Você coloca a solda por cima das trilhas. Certo. E aí quando esquenta o prato, a solda ela cura, né? Ela cura. Aqui é uma máquina que na realidade é um 4 em 1.
ela faz a furação da placa para você poder trabalhar com dupla face, ela faz a impressão, que é o que a gente está fazendo no circuito, em vez de fazer o desgaste da superfície de cobre, e aí você aquece para fazer a cura dessa liga metálica, e depois que a liga metálica tornou-se rígida, como é o caso daqui, que você não arranca com a unha, você precisaria de um estilete, né, para poder arrancar. Você pode colocar pasta de solda e componentes, e aí você faz o reflow novamente na máquina. Entendi. Então essa daqui, por exemplo, está pronta, colocaria o CI aqui, por exemplo. Isso. Aliás, primeiro coloca a pasta de solda, ele mesmo coloca a pasta de solda. Ele mesmo coloca a pasta de solda. Entendi. Então coloca no tubinho da própria máquina, né? Você só vai trocar a seringa, né? Agora a seringa lá está com tinta. Entendi. E aí eu tenho uma seringa sobrando que eu posso colocar a pasta de solda. Essa na realidade é a pasta de solda. Certo. Então dá para comprar várias seringas para ter como adicional, se eu quiser usar, por exemplo, a minha tinta, se eu sou um laboratório de pesquisa, eu quero usar a minha tinta de ouro, por exemplo. Sim, eu posso fazer pode. o circuito com trilhas de ouro. Então. Pode. Muito bom. Você pode comprar seringas avulsas. Isso. Então tá aqui a máquina funcionando. Ela tem alguma especificação de distância mínima ou de resolução? Tem. O menor traço que ela consegue imprimir é 0,2 milímetros ou 8 mils. 8 mils. Não, tá ótimo. Dá para regular também a quantidade de tinta? Você consegue regular a quantidade que você quer colocar para você fazer um traço mais grosso ou mais fino. Isso. É a questão de calibração, então. Isso. Leva em torno de 50 minutos, que é o tempo que ela necessita para fazer com que esses metais tornem-se numa única liga. Certo. Então, em 50 minutos, já fica com a placa praticamente finalizada, né? Em 50 minutos você já tem essa placa pronta, né? Esse circuito eu repeti 4 vezes na mesma placa. O circuitinho é apenas esse, só repetir com distâncias mínimas. Em alguns casos você pode perceber como aqui que parece que está borrado, e realmente está. Por que está borrado? Porque para mostrar para o cliente eu enfiei o dedo para ver que a pasta ainda estava úmida. E depois do processo da cura ela fica dura. Perfeito. No processo de cura você simplesmente remove a placa e a gente vai inverter a posição da placa. A gente vai colocar a placa de ponta cabeça agora e ela vai ficar alguns milímetros acima dessa placa preta que aquece até 220 graus. E esse processo de cura leva em torno de 50 minutos. Tem que ter cuidado ali para não, na hora de colocar, né, para não encostar embaixo ali. Para você não borrar, porque a tinta está úmida, né? Também é bom você afastar todo o material inflamável, como o álcool isopropílico, porque aqui vai chegar a 220 graus. Ok. Aí ele está indicando que você tem que virar o board, que é o que a gente fez, você solta do clamp. Aí você muda a posição, né? Tem um lado certo para você fazer o bake ou para cozinhar. E aí você vira a placa. E aí você dá um next. E você repara que o layout mudou e agora vira um data log. E a hora que eu der um start, você vai ver que a temperatura corrente, que é a temperatura atual, e a temperatura de referência. A temperatura de referência é 220 graus praticamente, e a temperatura corrente, que está na faixa de uns 30 graus, vai subir rapidamente. E esse processo de cura dura 56 minutos. E o efeito final é essa placa. Quando ela termina a cura, ela fica dessa forma, né? Isso, quando ela terminar a cura, ela fica dessa forma. Você pode reparar que você passa o dedo e não sai. Você precisaria de um estilete para poder romper a trilha. Lá o LED ficou vermelho, né? Isso, porque indica que esta área está quente. Então não é para encostar aqui. Não. E aqui, olha o gráfico, ele fica fazendo rastreamento, né? Isso, toda a durante temperatura. esse tempo de 56 minutos. Perfeito, então. E aí finalizou, aí Tá o processo pronta a está placa. pronto. A placa está pronta para você colocar a pasta de solda, colar os componentes e fazer o processo de solda. Bom, pessoal, outra área que a empresa, que a Signum trabalha, é na área educacional. Eles fornecem bancadas e estruturas de aula, né? Para aulas de práticas em várias matérias, tá? As matérias aqui, ó, o Irineu vai falar pra gente um pouco mais. Então, a Edbon é uma empresa que é o fabricante dessas bancadas educacionais. A coisa interessante delas é que elas podem ser modulares. Então,
a universidade, a faculdade pode comprar apenas um dos laboratórios, ou o laboratório completo, ou comprar um e depois vai acrescentando os diversos laboratórios que ela deseja. E esses laboratórios também, eles podem ser supervisionados, ter um sistema de controle e aquisição de dados. Ou seja, o professor ele pode, da mesa dele, determinar uma tarefa, delegar a tarefa para um aluno, o computador dele para o outro computador do aluno e fazer a medição, né? Esses laboratórios podem ser colocados na nuvem e também podem ser acessados remotamente. E aí você tem várias matérias. Você tem, por exemplo, física, eletrônica, comunicações, eletricidade, energia, mecatrônica, mecânica de fluidos. Todos esses estão aqui. Todos esses daqui. Então o professor... meio ambiente, por exemplo, e biomédica. O professor, então, se está com o laboratório montado e ele quer deixar um monitor lá cuidando do laboratório, o professor tem como remotamente saber o que está acontecendo. Ele consegue remotamente saber o que está acontecendo e observar a medida que o aluno está fazendo, por exemplo.